Pois é, eu gostei também. Tá gravando. Gente, então, bom dia a todos, né? Nós estamos criando forma na nossa sala virtual, na nossa aula de hoje, que é sobre técnicas de higiene corporal. Nós fizemos ela pelo Skype, nós vamos fazer um resumo aqui, eu vou deixar salvo para vocês, e nos próximos encontros a gente vai utilizar, então, essa modalidade, esse aplicativo para realizar o nosso encontro semanal. Então, hoje nós falamos sobre técnicas de higiene corporal. Então, a gente deu uma ênfase, né, para o paciente que encontra-se hospitalizado, é a seção 1.3, né, então a unidade 1, seção 3. E aí nós trabalhamos também para aqueles pacientes que não encontra-se hospitalizado, nós reconhecemos que a higiene corporal é uma necessidade humana básica. Então, todos os seres humanos, eles têm a necessidade de realizar a higiene corporal, não só com a finalidade de promoção de conforto, né, bem-estar, mas também como redução de sujidade, né, sujidade física, odor, né, e também a redução da microbiota, né, que é a microbiota transitória e permanente da superfície da pele. Então, com isso, a gente consegue manter um estado de saúde, prevenir a ocorrência de infecção. No paciente hospitalizado, isso é um pouco mais exigido, porque ele frequentemente vai estar dentro de um ambiente que é mais propício à ocorrência de infecção, além dele apresentar também dispositivos que são dispositivos, né, que podem ocorrer infecção, como, por exemplo, acesso venoso, né, ferimentos, né, lesões que vão trazer lesão de continuidade na pele e assim por diante. Então, o enfermeiro, ele é o profissional responsável por planejar a higiene corporal do indivíduo que ele está cuidando, reconhecendo como uma necessidade humana básica e observando ali quais são os tipos de higiene que esse indivíduo ele vai necessitar. Então, a higiene corporal, ela engloba a higiene do corpo através do banho, a higiene do couro cabeludo e a higiene oral. A higiene do banho, né, do corpo, nós vimos que nós temos 3 tipos de banho, que é o banho de imersão, o banho de aspersão e o banho no leito. Os critérios que a gente tem para a escolha do tipo do banho, né, são estabilidade clínica, então um paciente estável hemodinamicamente, né, e sem nenhuma contraindicação de manipulação de movimentação, ele pode tomar banho de aspersão e a gente vai avaliar qual é a forma dele ir tomar o banho de aspersão. Se ele vai deambulando, se ele vai em cadeira de banho. E com relação aos dispositivos, né, que ele possui, se a gente vai proteger esses dispositivos quando eles existirem, e se ele pode ir para o banho, né, de cadeira, se eu vou precisar de levá-lo com algum tipo de dispositivo assistencial também, como, por exemplo, a oxigenoterapia. Então, cabe ao enfermeiro fazer essa avaliação clínica para definir o tipo de banho, a periodicidade do banho e quais são os critérios que vão, né, englobar esse banho, né? Se ele vai em cadeira de banho, se o banho vai ser assistido, né? Se o banho precisa de levar, né, oxigênio, não. Então, a gente vai fazendo essas escolhas aí de acordo com a clínica do paciente. Sempre que ele tiver necessidade, né, tiver exigir, a gente vai encaminhá-lo ao banho de forma que ele utilize o oxigênio se ele estiver dependente do oxigênio, ou que ele vá deambulando se ele puder fazer esse esforço físico. Caso contrário, a gente vai tentar minimizar, né, a repercussão de esforço físico desse indivíduo durante a realização do banho para o seu estado clínico de saúde. O banho de aspersão é o banho no chuveiro, então a gente vai aproveitar e vai fazer a limpeza desse paciente sempre da região cefálica para a região podálica e utilizando aquele princípio das regiões menos contaminadas para as regiões mais contaminadas, né? Para a gente não levar micro-organismo de um local menos contaminado, de um local mais contaminado para um local menos contaminado, tá? E o banho de imersão vai ser em banheira, a gente utiliza muito para crianças, né? Então a faixa etária da pediatria é aquele que a gente mais utiliza, que a gente tem que ter uma banheira, tem que ter uma água, né? Tem que tomar o cuidado com a banheira, como eu falei, de desinfecção, prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, tomar o cuidado com eventos adversos como queda, afogamento, né? E até mesmo queimaduras por uma água extremamente quente. Então, isso são riscos, são complicações que podem estar ocorrendo, né, nesse momento do banho.
Então, isso é importante para a gente. Depois, nós temos o banho no leito, que aí o paciente vai tomar banho, né, no próprio leito, na cama onde que ele se encontra. E aí, nesse momento do banho, a gente vai também observar, né, uma das coisas que é a sequência do banho, cefalopodálico, para observar a questão da iluminação, da ventilação, garantir a privacidade, evitar a exposição do paciente, né? E a gente vai fazer a troca da roupa de cama seguida, né, desse banho, para poder fazer né, retirar a roupa molhada, colocar a roupinha seca e fazer já a limpeza concorrente da unidade, né, que é através do álcool 70%, por exemplo, é o principal agente, né, desinfetante que a gente utilizaria, né, nesse contexto de limpeza concorrente, tá? O banho é uma atividade que pode ser delegada para a equipe técnica, mas que precisa de ser prescrita pelo enfermeiro, né, pelo profissional enfermeiro. O momento do banho é um momento que o enfermeiro tem que estar presente para fazer a inspeção diária da pele, né, de por completo, então de toda a estrutura da pele, fazer a avaliação da região íntima, né, fazer a verificação da presença de áreas de sofrimento, áreas de lesão, como por exemplo a dermatite associada à incontinência, a lesão por pressão, avaliar o estado da pele, né, de hidratação, presença de áreas de sofrimento, avaliação das áreas de proeminência óssea, né, para a gente prevenir e ter ações, né, que consigam minimizar nessas protuberâncias ósseas aí, o aparecimento de lesões, né, por pressão. Então é importante a nossa presença nesse contexto, né, nesse momento para fazer essa avaliação. A higiene do couro cabeludo que pode ser feita tanto no banho de aspersão quanto no banho no leito, né? E a gente vai ter as técnicas específicas que a gente consegue fazer nessa limpeza, essa higiene do couro cabeludo aí na própria cama do paciente sem retirá-lo de lá, tá? E nós temos ainda a higiene oral, que como a gente colocou, ela pode ser realizada, né, em pacientes que têm uma prótese de via aérea, um tubo, uma traqueostomia, ou então ela pode ser também realizada em pacientes que têm uma prótese dentária, que a gente chama de dentadura, ou então em pacientes que são conscientes ou que são inconscientes e pacientes que são totalmente dependentes, independentes ou parcialmente dependentes. A existência de prótese de via aérea, tubo, traqueostomia ou ventilação mecânica vai pedir com que a gente utilize antissépticos bucais específicos, como a clorexidina 0,12%, combinado com uma higiene com uma ação mecânica, né, de remoção mesmo de sujidade da superfície dos dentes. Lembrando que toda a estrutura da cavidade oral tem que passar por esse processo de higienização. Então, precisa de ser o palato, precisa de ser a língua, a gengiva, a arcada dentária superior e inferior, a mucosa da bochecha e os lábios, né? A gente faz a limpeza de toda a estrutura, sempre combinando uma limpeza mecânica, que é uma escovação, né, com uma escovinha de cerdas macias, mas a impregnação de um antisséptico bucal, no caso pode ser a clorexidina para os pacientes que estão em ventilação mecânica, ou um outro antisséptico de preferência sem álcool para os pacientes que estão fora da ventilação mecânica, né? Quem não precisa de usar a clorexidina para todo mundo, que ela é deletéria, né? E é importante pensar também na conservação da mucosa, nas lesões que podem aparecer e também no estado de lubrificação da mucosa, que pode estar diminuído. Então, tem salivas artificiais hoje que a gente pode utilizar também para lubrificar essa cavidade oral, evitar o ressecamento da mucosa e o aparecimento de lesões. Cuidado também com os lábios, né? Que podem ser pressionados por dispositivos ou o próprio estado de hidratação diminuído podem fazer fissuras e podem fazer lesões labiais, que também podem ser prevenidas nesse processo, né, de higienização. Então, a gente trabalhou toda essa questão de higiene, né, de técnicas de higiene e todos os tipos de pacientes, né, algumas discussões clínicas sobre tipos de banho que nós temos, que é o banho tradicional, o banho a seco, sobre o tipo de sabonete que pode ser utilizado, sabonete líquido, sabonete em barra, sabonete antisséptico, então todos têm a sua indicação, ela tem que ser criteriosamente, cientificamente pensada pelo profissional
profissional enfermeiro, né, para que ele indique o produto correto para a situação correta e com isso ele consiga produzir resultados, né. As técnicas também de higiene têm que ser aplicadas de forma criteriosa, que obedeça às indicações e que também obedeça às contraindicações, né. Os antissépticos bucais, clorexidina 0,12%, a indicação dele, a comparação entre uma escova de cerdas macias, uma espátula com gazinha e uma haste com espuma, né, nós temos tudo isso disponível, a gente vai ter que ver qual a evidência científica que a gente vai utilizar para escolher entre um e o outro, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, né. O banho a seco comparado com o banho tradicional, né, que é a utilização de, né, de lencinhos umedecidos específicos para esse banho, né. Então tudo isso vai ser importante para a gente na hora de fazer essa escolha aí, né, do tipo de, né, de dispositivo que a gente vai utilizar. É bem importante para a gente também trabalhar com a questão da periodicidade, é bem importante para a gente também trabalhar com a questão, né, do tipo de, né, de dispositivo, quando a gente está pensando, né, até mesmo na cadeira de banho que a gente vai utilizar, né, é importante para a gente pensar isso, qual o tipo de dispositivo que a gente usa uma cadeira de banho, não utiliza, né? Então isso tudo vai ser função do profissional enfermeiro, tá? É, com relação à necessidade de saúde, eu queria muito que vocês utilizassem a Nanda, e aí vocês vão ver que na Nanda a gente tem alguns diagnósticos de enfermagem que estão relacionados à higiene corporal. Então, gostaria muito que vocês olhassem na Nanda quais são esses títulos de diagnósticos que têm relação com a higiene corporal, para a gente fazer uma discussão disso na próxima aula, fazer uma correlação entre esse título de diagnóstico e a necessidade de saúde, e qual que é o resultado que a gente gostaria para cada um desses problemas e que tipo de prescrição também a gente elaboraria para esses pacientes, correto? Eu vou colocar lá também no portal para vocês esse resuminho desse vídeo, mais a aula, e vou pedir para vocês lerem para depois a gente fazer a discussão também, ok?